Duas notícias sobre o jogo de hoje, que bagunçou meu cabeção com essas notícias. Primeira notícia: Ganso sentiu um problema muscular no treino de ontem e está fora do jogo contra o Cruzeiro. O Ganso teve a informação lá no Mundial de Clubes que no intervalo do jogo contra o Sam, ele deu uma tretada com o Renato. Quem trouxe essa informação foi a ESPN, não foi um Zé Perereca que deu essa notícia não. O pessoal lá da ESPN. Depois esqueceram isso aí, botaram um pano em cima, ninguém mais falou sobre isso, nem perguntaram o Renato, e muito menos o Ganso. Todo mundo sabe que o Ganso ele não é titular da equipe, ele perdeu espaço. O Renato ele utiliza 3 volantes no meio de campo, não tem aquela peça do meia armador. O Ganso sempre tem um histórico bem confuso com treinadores, né? Teve um comando do Dorival Júnior lá na época do Santos, que ele se recusou a sair de campo num jogo de Libertadores. Acabou ficando em campo contra a vontade do Dorival. E teve um problema com o Oswaldo de Oliveira, já com a camisa do Fluminense. E dizem que ele teve esse problema no Mundial de Clubes com o Renato. E depois desse jogo contra o Sam, realmente o Renato não entrou mais e virou reserva de vez. Não entrava nem no segundo tempo, quando o jogo exigia a presença dele ali. Tá estranho. Estranho essa ausência dele no jogo contra o Cruzeiro. Claro, o departamento médico do Fluminense é um departamento médico sério. Você está falando que ele teve um problema muscular, ele realmente teve. Mas acho bom o Fluminense se precaver, começar a se movimentar aí no mercado. Tinha papo de que ele tinha proposta para ir para o Santos. O Neymar renovou o contrato com o Santos. Gosta de trabalhar com ele, os dois são amigos. Ele é sempre bem recebido na Vila Belmiro, fazendo um gesto de maestro quando joga lá. Então acho bom o Fluminense começar a pesquisar no mercado um meia armador. Eu sei que o Soteldo joga naquela posição. Tem o Poçante Lescano, que o Fluminense pagou por ele e não usa. O meia paraguaio, foi até convocado ultimamente para a seleção paraguaia, para a Copa do Mundo. Não foi utilizado, mas estava lá com o grupo principal. Eu não sei porque o Renato não utiliza. E, cara, vai precisar começar a mexer no mercado aí, com essa grana do Arias, com grana do Mundial de Clubes, para trazer reforços. Para a ponta direita, eu acho que quem vai herdar a ponta direita no lugar do Arias vai ser o Soteldo. O Soteldo tem essa facilidade de jogar dos dois lados. E falando em Soteldo deu uma bagunçada hoje na minha cabeça. Por quê? A informação que chega é que o Soteldo vai ser titular hoje contra o Cruzeiro. Se o Soteldo vai ser titular, o Ganso está fora, o Renato deve manter aquela linha de 3 volantes. E se o Soteldo vai ser titular, não vai ser titular na vaga do Arias, nem na vaga do Cano. Então o Soteldo vai ocupar a ponta esquerda. Se o Soteldo for ocupar a ponta esquerda, se for confirmado realmente ele como titular no jogo de hoje, o Renato volta a utilizar o 4-3-3. Aí sai o Inácio do time. Aí ele vai com Fábio, Samuel, René, a dupla de zaga com Thiago Silva e Freitas, ok? É isso. Meio de campo com Nonato, Bernal e Martinelli, os 3 volantes, e um trio de ataque, com Soteldo na esquerda, Arias na direita, se despedindo da torcida do Fluminense. Fala em despedida, 38 mil ingressos confirmados, setor sul esgotado, até o momento 38 mil tricolores do Maracanã para a despedida do Arias. Dizem que vai ter até mosaico, vão botar os troféus que ele conquistou, o Bicarioca, Libertadores, a Recopa, os troféus vão estar lá. Vão chegar de Uber. E o Cano como referência nesse time titular. Eu não gostei. Eu acho que ele deveria manter o mesmo esquema do Mundial. 3 zagueiros, 5 jogadores no meio de campo, manter os 3 volantes ali, Samuel como ala e o René como ala pelo lado esquerdo, uma linha de 5. Porque o Cruzeiro não pode dar mole, o Cruzeiro é um bom time. E os 2 atacantes, o Cano e o Arias na frente. Mesmo esquema, mesmo time que jogou o Mundial de Clubes. Eu manteria, porque tá bom. Se o Soteldo realmente for titular nesse jogo, aí é sinal que ele vai voltar para o 4-3-3. Então o Fluminense tem que ficar atento com o Ganso. Não precisa ser uma insatisfação, se é problema físico mesmo. A gente precisa contar com o jogador sempre à disposição. O Ganso também vira e mexe, começa a ter problemas físicos. Também já está numa idade avançada. E Soteldo titular contra o Cruzeiro. O Fluminense está fazendo negociação direto com clubes portugueses. Isso está me chamando a atenção. Clubes portugueses pequenos.
Portimonense, porra, Torrense. É bom que eles terminam com Ense. Mais um goleiro do Fluminense da base foi embora. A base não, esse era profissional, já era, se eu não me engano, o terceiro goleiro. É o Fábio, Vitor Eudes, Pitaluga e o Gustavo Ramalho. O Gustavo Ramalho estava até na frente, acho que o Pitaluga era até era o quarto goleiro Pitaluga. Agora ele virou o terceiro goleiro do Fluminense. Porque o Gustavo Ramalho foi embora. Ele vai por empréstimo do Fluminense ao Torrense. O clube português terá a opção de compra do goleiro. O goleiro profissional é da equipe principal. E anteriormente, acho que foi mês passado, o Fluminense mandou o Kelvin, o goleiro titular do Sub-20, para um clube português também. Também foi para lá, se eu não me engano, foi para Portugal. Então, o titular do Sub-20 foi para Portugal. Agora, o terceiro goleiro do Fluminense está indo para o Torrense. Isso aí eu acho que deve ser alguma parceria. Quem está trazendo essa informação é a Bola. Alguma parceria do Fluminense com os clubes de pequeno porte lá de Portugal. Mas empréstimo para o Gustavo Ramalho com opção de compra, eu fico imaginando qual é a opção de compra que colocaram para o Gustavo Ramalho. Porque o Torrense não é uma grande potência financeira do futebol português. Mas não é mesmo. Não sei porque o Fluminense está se desfazendo dos goleiros, não. Acho que deve achar que o Fábio é eterno, que é o Munha, o de vida é eterno. Fábio, o de vida eterna. Só se for isso. Quem assistiu Thundercats sabe do que eu tô falando. 5 maiores vendas da história do Fluminense. André, 22 milhões de euros. Arias, 17 milhões de euros. Isso aí é o que o Fluminense embolsou. Foi a maior venda da história do Fluminense, foi o André. Pro Wolverhampton. Wolverhampton tá financiando o Fluminense, a SAF. 22 milhões. Arias, também pro Wolverhampton, 17. Cauã Elias, 17 milhões de euros. O Cauã Elias foi pro Shakhtar. Interessante, o mesmo valor que o Fluminense vendeu o Cauã Elias, vendeu o Arias. Porra, tem uma coisa errada nisso aí. Isso não é certo. O Cauã Elias tem o mesmo valor que o Arias. Você vê, né, como essa transferência não desce. Gerson, 12 milhões de euros. O Gerson foi vendido. O Gerson foi vendido para Roma? Acho que sim. João Pedro. O João Pedro acho que foi para o Watford. 11 milhões e meio de euros. Essas 5 maiores vendas da história do Fluminense. André, 22. Arias, 17. Cauã Elias, 17. Gerson, 12. E João Pedro, 11,5. Tá? Lembra do Metinho e Kaique? Metinho e Kaique eram 2 garotinhos da base, 16 para 17 anos. O Grupo City chegou aqui e levou. Os moleques nem jogaram no profissional direito. Se jogaram uma partida, foi muito. Foram lá pro Grupo City. O Grupo City chegou com eles lá, usou o Kaique durante algumas partidas. Aí emprestou o Kaique, começou a emprestar para os clubes satélites do Grupo City. E o Metinho a mesma coisa. O Kaique rodou, tá no Bahia. É titular em algumas partidas, outras não, do Rogério Ceni. Atuou até nesse último jogo contra o América de Cali que eu assisti. O Kaique. Bom jogador. Ainda tá ligado ao Grupo City. Já o Metinho, que é o volante, o Kaique é atacante, o Metinho é volante. Ele foi adquirido pelo Basel da Suíça. O Basel fecha acordo permanente para contratar Metinho do Grupo City. O City emprestou ele para o Basel da Suíça. Aí o Basel gostou e comprou o passe do Metinho, meio campista. O jogador estará hoje na Suíça para exames médicos e assinatura de contrato. Eu fui lá no site do Basel e já tirou foto, já com a caneta assinando, aquela foto característica. Deve pingar alguma coisa na conta do Fluminense, porque o Fluminense é clube formador, né? Então aí o Metinho se desligando do Grupo City, indo pro Basel da Suíça. Eita! Mais um moleque de Xerém mandando dinheiro pra gente de trem. Isso aí, cara. Metinho indo embora pro Basel. Os goleiros do Fluminense indo embora. O Kelvin, o Gustavo Ramalho. Meu Deus, Soteldo titular hoje. E Ganso no departamento médico. Tem alguma coisa estranha. Deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto. Clica no sininho, tô fazendo vídeo toda hora. Eu sou o canal que mais trabalha no Brasil.
até pirar o cabeção. Fui!